Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e começa agora o seu programa de entrevista. Você sofre com calvície ou conhece alguém que tenha? A calvície masculina, também conhecida como alopecia androgenética, é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E olha, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 50% dos homens com mais de 50 anos apresentam algum grau de calvície. Já as mulheres também são afetadas. 30% das que estão na menopausa são afetadas pela perda de cabelo. Mas será que existem tratamentos para esse problema ou até mesmo cura? Vamos saber então com a doutora Tatiana Tonier, cirurgiã plástica especializada em tratamentos capilares. Olá, doutora, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Olá a todos, enorme prazer poder contribuir. Doutora, a primeira pergunta é com relação à causa. Existe uma resposta sobre a causa da calvície, né? O que causa esse problema nas pessoas? Essa é uma busca, né, da medicina já há um bom tempo. E muito se sabe, ainda tem muito que a gente não sabe, mas de um modo geral, a calvície é causada por fatores hormonais e genéticos. E o que acontece é que existe também uma influência ambiental importante. Então, isso é o que a gente tem estudado cada vez mais para tentar entender o que causa e, consequentemente, como evitar ou como tratar. Fator genético influencia? O fator genético é um dos mais importantes. Não só a mãe, né, a família da mãe, como todos falam, claro que ela é importante, mas a família do pai também. Então, o genético é o principal deles, mas não é o único. Então, assim, a gente fala genético hereditário porque é claro que tem um peso importante a carga hormonal, né? Então, sabemos que a calvície tem muita influência do DHT, que é a testosterona vai se transformar em DHT e a DHT que acaba atacando os cabelos, né? Como se houvesse uma sensibilidade maior ao folículo. E por isso que acaba havendo a queda. Então, é como se fosse uma doença autoimune, é como se o próprio corpo gerasse isso, a calvície androgenética, que é a mais comum. Existem alguns... Então, assim, Desculpa, por isso que a gente fala em genético hormonais. Claro que o fator hormonal tem uma influência importante, mas parte do fator hormonal é dependente da carga genética. Certo. Agora, no caso, com relação a alguns comportamentos, eles influenciam também, doutora? Por exemplo, má alimentação, sedentarismo, tem alguma relação com a calvície? Sim, tem. O que a gente sabe é que a calvície, ela demanda, né? Para a produção capilar, demanda do corpo uma energia muito grande. E qualquer fator que faça com que essa energia não esteja ali 100%, como, por exemplo, o estresse, pouco sono, dietas não balanceadas, doenças, regimes intensos, assim como um exemplo, né, claro, a gravidez. Pós-gravidez, cai a cabelo. Então, o que acontece é que o corpo demanda de uma energia grande para produzir cabelo. E se a gente não tem essa energia disponível, né? Se você não está com uma dieta balanceada, sonos regrados, o corpo vai estar um pouco mais estressado, né? Mais inflamado. E isso vai piorar o grau de calvície, né? Que você já tem uma carga genética, você ainda vai ter os fatores ambientais que vão influenciar bastante. Doutora, o estresse, ele pode causar a queda de cabelo? Tanto com relação ao estresse? Porque tem muitas pessoas que relatam, pode. né? Quando estão mais estressadas, ai, meu cabelo tá caindo, acho que é porque eu tô muito irritado nesses dias. Isso influencia também a calvície? Sim, o estresse de acordo com o que eu falei agora, é que o estresse ele causa uma demanda energética maior. Então, o corpo tem um equilíbrio menor para lidar com a perda do cabelo, com a produção de cabelo, né? Gerando a perda de cabelo. E existem tratamentos, então, doutora? Ou cura para esse problema? Cura é um pouco mais difícil, né? Mas tratamentos existem diversos. É o que se estuda já há décadas, né?
A começar pelas medicações já bem estudadas, como minoxidil, finasterida, mas existem muitos outros tratamentos off-label, como microagulhamento, injeção de plasma rico de plaquetas, a luz de baixa potência, que é o laser de baixa potência, isso também já é aprovado pelo FDA. E tem muitos outros tratamentos que estão em estudos, inclusive um desses, nossa equipe tá comandando, né, o trabalho científico com resultados muito importantes. E é um tratamento até surpresa, assim, que ninguém esperava que pudesse ter essa melhora tão grande, que é a conjunção de algumas coisas que já se usavam antigamente, mas elas se potencializaram. Então, isso tem sido, assim, tem muita coisa. O que a gente fala é que não existe um tratamento que funciona bem para todo mundo, mas tem muita coisa que a gente consegue retardar bastante, principalmente em jovens. O implante, como todos pensam, é curativo, mas na verdade ele é um disfarce, né? Ele não está tratando a causa, ele está levando o cabelo da onde está faltando, tá sobrando para onde está faltando. Só que o que acontece nessas situações é que se você não trata o cabelo que você ainda tem, ou seja, do momento que você colocou o implante, aquele resultado não vai ser definitivo se você não cuidar dos cabelos que ainda existem. E que, claro, são sensíveis à evolução da alopecia. E no caso, é possível evitar a calvície logo nos primeiros sinais, doutora? E aí estimular o crescimento capilar? Tem como? Isso, com certeza. Assim, pacientes que já sabem que tem uma história genética não favorável, tem que ficar atento. No primeiro sinal de que está aumentando as entradas, o cabelo está ficando fininho, mesmo em mulheres, tem uma alopecia especial que não é androgenética, de perda de sobrancelha, de cílios, quando está ficando rarefeito, o rabo de cavalo ficando menor, é hora de procurar atendimento. E quanto antes entrar com a profilaxia para perder, melhor é. A gente percebe também, doutora, nós falamos, né? Eu citei aqui os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia com relação a homens com mais de 50 anos, né? E mulheres também que estão na menopausa, que sofrem muito com esse problema de queda de cabelo. Mas a gente percebe também que há alguns jovens, na casa dos 20 anos, que já já apresentam esse problema. Por quê? Isso com relação, claro, você falou, né? Com relação à genética, que é um fator determinante, mas a partir desse momento, isso é preocupante? A partir dessa idade tão jovem assim? Sim, sempre assim, preocupante, né? Na verdade, a gente está falando de algo muito mais estético do que realmente uma doença, né? Mas é claro que um paciente que tem pouco cabelo tem menos cobertura capilar para proteger a pele, então pode aumentar a incidência de câncer de pele. Então ele tem um risco maior a longo prazo de causar uma doença a falta do cabelo. Então, quanto antes começar a tratar, melhor é. Então, isso a gente já tá bem claro. O que acontece é que realmente a calvície que se demonstra em pacientes jovens, que começa ali na casa dos 20 anos, a probabilidade de elas evoluírem para uma calvície avançada é muito grande. Então, nesses casos, quanto antes começar o tratamento, melhor. Ainda assim, a gente não tem a garantia de que, começando o tratamento, a gente não vai ter problema mais, vai conseguir estabilizar e o cabelo vai ficar lá até o resto da vida. O que eu posso falar para vocês é que existem muitos estudos hoje correndo, porque a gente sabe o quanto a falta de cabelo incomoda, principalmente na parte estética, principalmente as mulheres, né, e os jovens. Então tem muita coisa aparecendo, tem muita coisa e o multifatorial, né, fazer minoxidil, finasterida, microagulhamento, tudo isso a gente sabe que vai levar a um resultado melhor. Cada caso é um caso, então, né, doutora? O ideal é que comece o quanto antes. Com certeza. E aí, cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Isso, e eu tinha impressão, assim, tive impressão agora dentro do meu consultório, eu acho até que as estatísticas merecem ser refeitas, é que agora, após pandemia, seja pelo estresse,
pelo próprio Covid, pela vacina, a gente não sabe ao certo, essa idade tem reduzido um pouco e tem aumentado a incidência em mulheres. Então, eu comecei a receber pacientes de menos de 20 anos, que era bem raro antigamente. Então, isso é uma coisa que acho que merece ser revisto e, se Deus quiser, algo dentro dos tratamentos mais palpável para a gente dar um conforto para esses pacientes. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar com você, te ouvir, trazer aqui, né, essas novidades também, né? Prazer Claro, foi meu. a medicina tem avançado e a gente precisa trazer esses assuntos. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Um enorme prazer. Até a próxima. E o Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode rever o nosso programa no canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.